Namastê, queridos ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens pelo nosso canal da Ustream, e também essas gravações estarão a partir desse mês presentes no nosso canal Esotérica FM no YouTube. E a todos vocês que nos acompanham ao vivo, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, aí a fidelidade de nos acompanhar diariamente. E a você que está nos ouvindo ou nos vendo nas gravações também, muitíssimo obrigado aí pelo prestígio. E nessa fase do nosso programa, ouvintes, diariamente aqui durante a semana, nós estamos levando para vocês os temas do livro O Sistema Solar, o livro do Major Arthur E. Powell, que nós estamos estudando com vocês, e estamos chegando numa fase histórica muito importante que metodicamente nós vamos acompanhar com vocês. Nós estamos chegando aqui no livro O Sistema Solar ao 33º capítulo, que vai nos falar sobre a terceira raça raiz, a raça lemuriana. É o tópico que nós vamos abranger hoje, ouvintes, que nós vamos, antes de entrar aqui no texto do livro, que também nós vamos comentar, nós vamos aproveitar, ouvintes, para fazer uma recapitulação aqui sobre as raças humanas ou as civilizações humanas que aconteceram há muito e muito tempo atrás. Nós já estamos na quinta grande raça, a quinta grande civilização planetária, que tem, ouvintes, o seu desenvolvimento no globo da Terra atualmente. Mas tudo isso começou muito tempo antes. Se nós formos, já abordamos aqui com vocês a primeira e a segunda grandes raças, sempre entendendo raças como o grande arcabouço das idades simbólicas da humanidade. Como nós já dissemos, assim como a vida do ser humano passa por ciclos setenários de 7 em 7 anos, a vida em um planeta, em um globo, também passa por 7 grandes períodos. E esses 7 grandes períodos são exatamente as 7 raças, as 7 grandes civilizações. Então, nesse PowerPoint aqui do nosso amigo KVK Nehru, lá da Índia, nós temos uma parte de antropologia oculta. Então, a primeira das raças, ouvintes, aconteceu nesse planeta há cerca de 60 a 50 milhões de anos atrás, na era geológica chamada de Eoceno. E a sua grande característica foi ela ter acontecido na região norte do planeta e foi conhecida também como a raça polar. Não havia ainda os corpos físicos, os corpos dessa raça eram etéricos. Daí que o sentido que foi desenvolvido pela primeira grande raça foi a audição, no sentido da percepção etérica, da percepção das vibrações internas, porque os primeiros sentidos são realmente muito sutis. Já a segunda grande civilização, a segunda grande raça, conhecida como Hiperbórea, que também se processou ao norte do planeta, da qual nós já falamos, teve o seu desenvolvimento entre cerca de 40 a 30
milhões de anos atrás. E ela começa então a se materializar, do etérico começam a surgir as primeiras formas físicas, e então aí o que foi desenvolvido nessa civilização foi o sentido do tato, que na verdade ainda era etérico. E a terceira raça que nós vamos começar a falar aqui no dia de hoje, a raça lemuriana, a terceira grande civilização, que foi realmente a civilização que começou, ouvintes, a saga material do ser humano sobre a Terra. Os primeiros corpos físicos, inicialmente gigantescos, surgiram na terceira grande civilização, na raça lemuriana. E ela então passou a desenvolver o sentido da visão, pois aí se chegou até o plano físico. E essa civilização, ouvintes, começou há cerca de 25 milhões de anos atrás, quando começou o seu desenvolvimento. Então, quando a nossa ciência conseguir atingir os fósseis dessa era, com certeza surgirão aí as provas que, como afirmou Helena Petrovna Blavatsky, que a arqueologia traria as provas para aquilo que menciona, que afirma o ocultismo. E depois da terceira civilização veio a Atlântida, a civilização dos Atlantes, a quarta grande raça raiz, que começou a se desenvolver há 12 milhões de anos atrás, a partir das sub-raças lêmures, e já começa a desenvolver então o sentido com relação ao paladar, aos sabores, e também tem a ver com o desenvolvimento do corpo astral. E houve realmente um grande aprimoramento da natureza material do ser humano quando se desenvolveu a quarta grande civilização. E a nossa atual civilização, ouvintes, a quinta grande raça, a Lemúria, começou no Plioceno, e a nossa civilização atual, chamada a raça ariana, quinta grande raça, começou a se desenvolver há cerca de 1 milhão de anos atrás, ainda quando a Atlântida estava no seu auge. Nunca é necessário que uma raça termine totalmente para que a outra comece a se desenvolver. Sempre há um mix, um blend entre as civilizações, assim como nós no planeta hoje temos muitos seres humanos que ainda têm, na verdade, o desenvolvimento atlante, enquanto que a cultura como um todo vai sendo uma cultura ariana, pois essa raça atual em que nós estamos, ouvintes, se dedica basicamente ao desenvolvimento da mente, né? Também ao sentido, ouvintes, se a raça Atlante desenvolveu o paladar, a nossa raça desenvolveu algo mais sutil ainda, que foi exatamente a percepção dos odores, que são realmente uma percepção bastante sutil, ouvintes, mas interiormente a grande característica da quinta grande civilização, a que nós estamos vivendo atualmente, é o desenvolvimento da mente. E a partir daí, ouvintes, nós podemos falar mais especificamente sobre a Lemúria, pois
dentro do ocultismo antigo se mencionava a Lemúria como a raça negra. E isso obviamente trouxe muitas confusões com aquilo que nós temos hoje, ouvintes, atualmente como a raça negra. Então nós não devemos levar adiante as ideias antigas que tentavam identificar com os atuais negros o desenvolvimento da Lemúria, pois nós vamos ver que houve um grande esforço para o desenvolvimento da vida física durante a Lemúria, que obviamente não tem nada a ver com os tipos físicos que nós vemos atualmente. Então, os primeiros lêmures, que foram desenvolvidos a partir do reino animal que existia na época, né, há cerca de 25 milhões de anos atrás, eram seres realmente totalmente diferentes. E nós temos que compreender que era uma época que vivenciava o término, né, da era dos dinossauros, e na Terra ainda haviam animais gigantescos, e a partir daí, desses conceitos da vida que existia na Terra, é que se começou a desenvolver a Lemúria, não só o seu continente, mas também a vida humana que se processou, porque nos interessa muito especificamente como a humanidade se desenvolveu dentro dessa época. Nem a divisão dos sexos existia ainda. Então faz-se muito importante nós não termos em mente essa divisão, que pode parecer muito fácil, de dizer que a primeira raça física foi a raça negra, até porque os fósseis que a arqueologia tem encontrado, que indicam os seres humanos mais antigos, de milhões de anos atrás, são encontrados na África. Mas esses fósseis não são exatamente dos primeiros lêmures. Daí que nós vamos estudar, ouvintes, primeiramente o desenvolvimento da Lemúria, como o desenvolvimento da humanidade e também do palco aonde se desenvolveu todo esse processo. Então nós temos aqui na tela, né, um primeiro mapa que pode servir como referência, né, para nós percebermos o desenvolvimento da Lemúria no planeta. E o livro O Sistema Solar nos diz o seguinte, começando a estudar esse tema. Durante a terceira raça, a lemuriana, conhecida na literatura hindu como os Danavas, continuou o processo de recapitulação das 3 primeiras rondas, repetindo-se na terceira raça tudo o que aconteceu na metade da terceira ronda. E esse processo de recapitulação é o método, ouvintes, que a natureza usa para continuar todos os processos na natureza. Isto envolvia, com certeza, a materialização de homens no plano físico e sua separação em sexos. Antes, porém, de estudar o processo e seus pormenores, examinemos primeiro as condições físicas da própria Terra. A Terra estivera mudando lentamente, como nós lemos em A Doutrina Secreta. E a Doutrina Secreta, entre aspas aqui, diz o seguinte: a grande mãe sofria as dores do parto debaixo das ondas. Sofreu mais para dar à luz a terceira raça, e sua cintura e seu umbigo afloraram a superfície das águas. Era o cinto, o sagrado Imavat, que se estende à roda do mundo. E aí, obviamente, está se falando da cordilheira
sagrada dos Himalaias, que estava surgindo geologicamente ao mesmo tempo em que se formava a terceira grande civilização. O mar ao sul de Plaksha, o segundo grande continente, recobria o deserto de Gobi, o Tibete e a Mongólia, e das suas águas meridionais emergiu a cadeia dos Himalaias. E é interessante, ouvintes, nós percebermos exatamente a formação dos Himalaias. Aqueles que estão nos acompanhando pela Ustream estão vendo aí a diferença geológica que existe entre o terreno da Índia, do Tibete, e como a Terra realmente se dobrou, gerando gigantescas montanhas que são os Himalaias, e algumas poucas dezenas, centenas de quilômetros dali é exatamente o ponto que é chamado da capital espiritual do planeta, mais especificamente naquele local que atualmente é o deserto de Gobi, onde se encontra Shambhala, a grande capital espiritual da grande fraternidade branca. E os Himalaias, ouvintes, se formaram, e pouco a pouco a Terra foi então aparecendo, desde o sopé dos Himalaias até o Ceilão, a Sumatra, a Austrália, a Tasmânia e a ilha de Páscoa, onde a extensão, ouvintes, da Lemúria é exatamente essa, ou seja, partindo do Oriente, ouvintes, desde a região da Austrália, cortando por dentro da Terra até se chegar exatamente naquilo que é chamada a Ilha de Páscoa, que é o último remanescente desse grande continente, ouvintes, que foi a Lemúria, que se praticamente dava a volta até em todo o planeta. No rumo do oeste até Madagascar e parte da África. E nisso se incluíam também ao norte a Noruega, a Suécia, a Sibéria Oriental e Ocidental e por aí adiante. Esse vasto continente era então a Lemúria, o berço da raça em que surgiria a inteligência humana. E o seu nome antigo é Shamali. O continente equatorial da Lemúria, na época de sua maior expansão, quase circundava o globo, estendendo-se desde o sítio em que ora se encontram as ilhas do Cabo Verde, a umas poucas milhas da costa de Serra Leoa, na África, em direção sudeste, através da África, da Austrália, das Ilhas Sociedade e de todos os mares que por ali existem, até um ponto que distava poucas milhas de um grande continente insulano, mais ou menos do tamanho da atual América do Sul, espalhado pelo resto do Oceano Pacífico, que incluía o Cabo Horn e partes da Patagônia. Ou seja, a grande porção da Lemúria, o vento se estendia desde o meio do Oceano Atlântico, cruzando em direção à África, tomando então aquilo que nós conhecemos como a Austrália e dando praticamente a volta à Terra. E aquilo que restou fisicamente da Lemúria é muito pouco, né? Ou seja, o que se conhece hoje
é uma boa parte do continente africano, também as ilhas, né, da Oceania, pegando também a Austrália, e aqui mais próximo de nós, ouvintes, as partes inferiores da América do Sul e a ilha de Páscoa, né, que ficou assim praticamente como simbólica, né, de tudo aquilo que se fala e que se ouve sobre a Lemúria, inclusive com os famosos e enigmáticos Moais, né, que na verdade foram esculpidos muito tempo depois do desaparecimento da Lemúria. Mas essas estátuas ciclópicas, elas tentam de certa forma representar, né, o que foram os gigantes iniciais da humanidade, que pertenceram à civilização Lemúria. E continuando aqui o que diz o livro: no curso dos séculos, o vasto continente sofreu um sem número de desmembramentos e se dividiu em grandes ilhas. Aquilo que nós conhecemos hoje como a Noruega afunda e desaparece. E 700 mil anos antes que se iniciasse o Eocênio da Era Terciária, registrou-se grande explosão de fogo vulcânico, abrindo-se abismos no leito do oceano, e o continente da Lemúria desapareceu, deixando apenas fragmentos como a Austrália, a ilha de Madagascar e a ilha de Páscoa, que submergiu e logo voltou a aflorar. A destruição da Lemúria foi produzida principalmente pelo fogo, pela ação vulcânica, as cinzas ardentes e a poeira incandescente de inumeráveis vulcões, os quais, juntamente com um grande número de lagos e pauís, eram característicos da superfície da Terra e varreram o continente. Os lemurianos, portanto, foram destruídos pelo fogo e pela sufocação. A diferença, diferentemente da raça seguinte, a dos Atlantes, que em sua maioria pereceram afogados. Outro contraste entre a destruição da Lemúria e da Atlântida foi que, enquanto 4 grandes catástrofes completaram a destruição da Atlântida, a Lemúria foi devorada por fogos internos, numa incessante atividade vulcânica. E tudo isso, ouvintes, nos remete às origens da civilização dentro daquelas cadeias montanhosas dos Himalaias, ouvintes, da onde tudo promana. Então, mais ou menos na metade da vida da Lemúria, ocorreu a grande mudança do clima, que matou os remanescentes da segunda raça, juntamente com seus descendentes, e aqueles que eram os antecedentes da Lemúria. Segundo nós lemos em A Doutrina Secreta, o eixo da roda inclinou-se. O sol e a lua deixaram de brilhar sobre as cabeças dessa porção de nascidos do suor, que conheceram então a neve, o gelo, a geada e o crescimento dos homens, das plantas e dos animais mermou, ou seja, diminuiu consideravelmente. As deslumbrantes tonalidades do trópico desvaneceram-se diante do alento do rei da neve, pois o planeta ficou extremamente frio. Começaram os dias e as noites polares de 6 meses, e durante algum tempo os restos de Plaksha mostraram escassa população. Mesmo assim, a terra sagrada, imperecível contudo
continuou a existir como antes. Examinando agora a própria raça, nós veremos, ouvintes, no nosso segundo bloco, o desenvolvimento humano que começou a se mostrar, pois os primórdios da nossa civilização, ouvintes, vêm daí. E até hoje, as maravilhosas e belas montanhas dos Himalaias são os testemunhos daquelas civilizações antigas. Esse que é o telhado do planeta, ouvintes, as suas porções mais altas, ali próximo, ouvintes, está o centro da espiritualidade planetária. E de lá, ouvintes, emana as grandes vibrações dos mestres da grande fraternidade branca, que desde aquela época já observavam e auxiliavam o desenvolvimento das civilizações. Lá para frente, depois que nós terminarmos esse capítulo sobre a Lemúria, nós vamos ver exatamente sobre o grande evento espiritual que ocorreu sobre a Terra, a chegada dos Senhores da Chama, proveniente da cadeia venusiana, que implantaram definitivamente a fraternidade branca no nosso planeta. Mas hoje nós vamos continuar falando aqui sobre a Lemúria. Já no nosso segundo bloco vamos começar a falar do desenvolvimento humano dentro dessa grande civilização Lemuri, que se iniciou há cerca de 25 milhões de anos atrás. Então, ouvintes, convido a vocês aí para o nosso intervalinho. Fiquem com o convite da Levir e voltaremos em instantes com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM.
Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, sempre agradecendo a audiência, o prestígio daqueles que nos ouvem aqui no áudio da Rádio Esotérica FM e também que estão nos vendo no nosso canal da Ustream, acompanhando imagens diretamente aqui do nosso estúdio. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos dando continuidade aos nossos estudos do livro O Sistema Solar, falando hoje sobre a Lemúria, ouvintes. É o grande continente perdido de Mu, que começou, ouvintes, há muitos e muitos milhões de anos atrás, mas que realmente são os primórdios da nossa civilização. E obviamente que o ocultismo, que o esoterismo falam desse continente, ouvintes, é muito mais distante, muito mais antigo do que pode realmente perceber a nossa ciência, a nossa arqueologia ou a nossa história, pois a Lemúria não só foi um grande continente que já se dispersou, ouvintes, depois veio a Atlântida e só depois é que veio a nossa atual civilização. E aquela ideia, ouvintes, que a ciência mantém da Pangeia, de que antigamente os continentes estavam todos unidos e eles foram se separando, o ocultismo tem uma ideia completamente diferente, pois as observações clarividentes nos fazem perceber que o que realmente acontece é o afundamento e depois o soerguimento, o reaparecimento de porções da Terra. Só depois é que os continentes vão se manifestando. Então essa ideia de que, e parece observando o mapa mundi, né, seria uma coisa muito óbvia, né, que a América do Sul deveria estar ligada com a África, mas é uma mera coincidência isso, ouvintes. Na verdade, antes de que houvesse qualquer conexão aqui da América do Sul com a África, existiam aí porções da Lemúria. E aí, ouvintes, se nós observamos o mapa mundi, né, a Lemúria, ela tinha a sua grande porção, começando na sua parte mais oriental, na região em que hoje ainda está lá a Ilha de Páscoa, e prosseguindo em direção à Austrália e chegando até na África. E essa grande porção de terra, ela sofreu no final da civilização Atlante grandes processos vulcânicos que acabaram liquidando com aquela civilização. Mas da Lemúria é que veio as condições para a formação da Atlântida. Atlântida, que obviamente se processou no meio do oceano que leva exatamente o seu nome, o Oceano Atlântico. E então, ouvintes, retornando aqui ao texto do livro, nós vemos aqui o seguinte, começando a falar sobre as 7 sub-raças lêmures, que obviamente vai ocupar aqui
não só esse programa, mas alguns programas para nós falarmos de todas elas. Veremos que os inúmeros esquemas de reprodução da humanidade, que eram característicos da terceira ronda, reapareceram na terceira raça e, com efeito, continuam simultaneamente em várias partes da Terra. O grosso da população passou pelas fases sucessivas e finalmente tornou-se ovípara. Isso é uma grande característica, ouvintes, que ainda dentro do ser humano nós temos essa característica introjetada. Ou seja, os primeiros seres da Lemúria eram ovíparos. E dir-se-ia que os vários esquemas de reprodução se adequavam às almas em diferentes fases de evolução. Os mais antigos mantiveram-se em operação para as almas então atrasadas, depois que o grosso das pessoas os ultrapassou. Essas mudanças tiveram início há cerca de 16 milhões de anos atrás, 16,5 milhões de anos atrás, e levaram de 5,5 a 6 milhões de anos para se processarem, pois os corpos físicos mudavam de forma muito lenta e a reversão ocorria com frequência. Além disso, como o número original fosse pequeno, havia necessidade de tempo muito largo para a multiplicação dos seres. A separação dos sexos aconteceu no período secundário, quando a terceira raça já existia há 18 milhões de anos, talvez até mais, pois começou no período Jurássico do secundário, ou na Idade Mesozoica, o período dos répteis, como às vezes é chamado. Quando se estabilizou o tipo ovíparo, o ovo foi preservado, então, no interior do corpo feminino, e a reprodução assumiu a forma que ainda persiste. A princípio, com quantos corpos lemurianos se compunham, como todos os seres, de gases, líquidos e sólidos, os gases e os líquidos predominavam, pois a estrutura vertebrada ainda não se lhes solidificara completamente. Seus ossos não eram iguais aos nossos, e eles, por isso mesmo, não podiam assumir a posição ereta. Os ossos, na verdade, eram moldes e muito fracos, moles também, como o são hoje em dia a dos bebês. Só em meados do período lemuriano conseguiu o homem desenvolver uma sólida estrutura óssea. E então passamos a falar alguma coisa aqui sobre a primeira sub-raça da Lemúria. Também compreendendo, ouvintes, que quando dizemos sub-raça, não queremos conotar aqui nenhuma inferioridade de um grupo com o outro, mas sim um subciclo dentro do grande ciclo da raça Lemúria, que é a sua primeira sub-raça. Na primeira sub-raça Lemúria, a reprodução se fazia pela extrusão de corpos moles e viscosos, a chamada reprodução pelo suor, de onde tiram o seu nome, o que lemos na doutrina secreta, os nascidos do suor. Dentro do corpo, os sexos apenas se revelavam. A consciência da primeira sub-raça evidenciava unidade, pois só mantinha contato com Atma. Como dissemos no capítulo anterior, os Pitres, os senhores da Lua, do globo D da cadeia lunar, tinham introduzido na primeira e na segunda raças raízes certas entidades atrasadas da nossa humanidade que serviam de instrutores especiais às entidades ainda mais retardadas das duas raças. Algumas, beneficiadas por essa instrução,
foram trazidas para a primeira subraça da terceira raça raiz, a Lemúria, como seu tipo mais baixo. Tinham cabeças ovoides, um olho no topo da cabeça e ali um rolo semelhante a uma salsicha no lugar da testa e mandíbulas prognáticas. Esse tipo que está se comentando, ouvintes, interessantemente na literatura grega, quando se falam dos cíclopes, se descreve alguma coisa muito parecida. Nós não sabemos exatamente se os cíclopes que são descritos pelos gregos são exatamente os seres parecidos com essa descrição, né? Mas realmente tem muito a ver, é muito parecida a descrição aqui que o livro O Sistema Solar faz desses seres. Como diria aqui, tinham cabeças ovoides, um olho no topo da cabeça e um rolo semelhante a uma salsicha no lugar da testa. E esse tipo de cabeça de ovo persistiu por muito tempo, mas modificou-se profundamente nas subraças subsequentes. E encontraram-se vestígios deles até o final da sétima subraça das raças lêmures. Depois deles, nessa subraça, ou um pouco mais tarde, o ponto exato é obscuro, grande quantidade de almas que haviam transformado em Marte seus corpos causais, que eram subdesenvolvidos, em corpos causais completos, começaram então a chegar à Terra e assumiram logo a liderança da humanidade aqui no planeta Terra, preparando o caminho para as almas mais adiantadas que não demorariam a chegar, procedentes da cadeia lunar. Este era o grupo em que combatera os homens aquáticos terríveis e maus em Marte. E para não perder aqui a referência, ouvintes, nós temos aí uma imagem tirada aí da ficção científica que mostra, ouvintes, o que seria o tipo físico da Lemúria. É realmente muito diferente, principalmente na face dos seres humanos atuais. E esse olho central, né, na verdade, acabou se transformando na percepção interna e oculta, esotérica que o nosso cérebro possui, principalmente com as glândulas pineal e pituitária. E só depois é que verdadeiramente se desenvolveram os olhos físicos como nós o conhecemos hoje. Mas a segunda subraça Lemuri, né, os corpos que eram até então exudados, os filhos do suor, e se endureceram. As gotas tornaram-se duras e redondas. O sol aqueceu-as, a lua esfriou-as e modelou-as, o vento alimentou-as até amadurecerem. Assim nós vemos descrito esse processo nas instâncias de Dizian que estão na doutrina secreta. Os corpos moles endureceram aos poucos. A cobertura externa do invólucro endureceu e assumiu a forma de ovos, do ovo, que desde esse tempo até hoje é a terra natal do germe. Dentro do ovo, as formas evoluíram aos poucos e produziram criaturas andrógenas, do tipo claramente humano, chamados filhos do yoga passivo, porque parecem alheios às coisas externas. A consciência desta segunda subraça exibia dualidade, pois estava
muito em contato com os princípios espirituais humanos. No seu livro A Genealogia do Homem, pelo menos esse é o título em português, né? Em inglês, o The Pedigree of Man, né? De Annie Besant, se mencionam que as duas primeiras sub-raças da Lemúria são denominadas a terceira primitiva. Nascidos sobre os influxos de Shukra ou Vênus, seus membros se tornaram hermafroditas. As raças se separaram sob Lohitanga ou Marte, corporificação de Kama, a natureza passional. E falando alguma coisa da terceira sub-raça da Lemúria, e aí nós estamos mostrando uma outra imagem que falam dos seres lemurianos, né, quando se transformaram nos gigantes ciclópicos, pois os lêmures, quando atingiram o auge do seu corpo físico, segundo as descrições, ouvintes, tinham 12 metros de altura. Quando e se forem descobertos provas arqueológicas desses corpos, assim como informa o ocultismo, com certeza fará uma grande revolução na história da evolução humana. Mas como esses vestígios estão profundamente enterrados na Terra, né? E depois da Lemúria ainda veio a Atlântida, e depois da destruição da Atlântida que veio aqui a nossa civilização, realmente esses fósseis devem estar profundamente enterrados aí, muito difíceis de serem encontrados. Mas com relação à terceira sub-raça lemuriana, as criaturas desenvolveram-se no interior dos invólucros, que eram uma concha. Esta se tornou cada vez mais fina e produziu órgãos sexuais duplos. Ao nascer, pelo rompimento do invólucro, plenamente desenvolvida, como os animais, né, as aves nos dias de hoje, a criatura já era capaz de andar e correr. Estas nasciam hermafroditas, e mais tarde hermafroditas com o predomínio de um sexo. Mais tarde ainda, eram seres unissexuais. E em algum lugar da doutrina secreta, só para não perder aqui o ponto, Madame Blavatsky disse também que, assim como os seres da Lemúria foram hermafroditas, e esse é o começo da trajetória física do ser humano aqui, quando terminar a sétima grande raça, a humanidade retornará a essa situação do hermafroditismo, mas numa oitava superior. Então vamos aproveitar enquanto existe a separação dos sexos, porque, ouvintes, a tendência realmente é a unidade das polaridades no plano físico, assim como existe nos planos espirituais. Só no plano físico é que realmente há essa diferenciação de sexos. Então, juntamente com a quarta sub-raça, tendo sido chamadas Senhores da Sabedoria, nome que, no entanto, pertence de direito a uma certa classe de mestres dos seres lunares, como veremos, entraram então nessas formas que eram hermafroditas, né? E as usaram como veículos, a fim de produzir, partindo do melhor da terceira sub-raça, corpos apropriados à quarta sub-raça, em que os sexos estariam definitivamente separados. A consciência da terceira sub-raça manifestava então triplicidade, pois estavam em contato com Atma, a vontade espiritual, Buddhi, a intuição, e Manas, a mente.
como todas as formas que então se encontravam na Terra, o homem da terceira subraça ostentava um tamanho descomunal comparado com o que se apresenta agora. Contemporâneo do pterodáctilo, do megalossauro e de outros animais gigantescos, via-se na necessidade de impor-se a eles. Os órgãos da visão haviam se desenvolvido na terceira raça raiz. A princípio, apenas um olho no meio da testa, chamado depois de terceiro olho, vindo a seguir os outros dois. Os dois olhos, porém, foram pouco usados pelos homens da terceira raça raiz, até a sétima subraça, e se tornaram órgãos normais de visão apenas na raça raiz seguinte, a quarta. Ou seja, esses lêmures, eles enxergavam muito mais o etérico do que propriamente o físico, né? E isso, ouvintes, está representado em muitos afrescos que as histórias antigas da Grécia contavam sobre esses gigantes, pois ainda existiam sobre a Terra animais gigantes, provavelmente remanescentes dos dinossauros, que já haviam sido extintos na sua maioria, mas ainda permaneciam por aí. Mas os seres humanos tinham vários metros de altura e assim conseguiam combater esses seres. Ou seja, a visão física só viria a ser assumida como nós a conhecemos só na época da Atlântida. E o terceiro olho, desenvolvido sobre a influência da chispa divina, possuía poderes de visão muito maiores do que os dois olhos subsequentes. Ou, para sermos mais exatos, oferecia menor obstrução ao poder perceptivo da mônada, da chispa divina no nosso interior. Mas, tendo a chispa recuado diante do intelecto, o físico triunfou, e os dois frágeis órgãos da visão, que chamamos de olhos, se desenvolveram aos poucos e ofereceram um obstáculo maior ao poder perceptivo da chispa divina. Como, todavia, dessem uma definição mais aguda dos objetos, conduziam a uma visão mais clara do que antes. O terceiro olho transmitia do físico melhores impressões do conjunto que de minúcias, e o seu fechamento temporário era a maneira de obter uma visão mais clara, uma visão física mais clara. Se bem que fossem aparentemente selvagens na forma, os homens da terceira raça, que possuíam o terceiro olho, nem por isso eram menos intuitivos, e respondiam prontamente aos impulsos emitidos pelos reis divinos. Nós vamos escrever lá mais para frente. O resto atrofiado do terceiro olho, conhecido como glândula pineal, é hoje tão somente o centro da visão astral, mas para os lemurianos era o centro principal, assim da visão física como da visão astral. A visão psíquica continuou a ser atributo da raça, não só durante o período lemuriano, mas também nos dias da Atlântida, na quarta raça raiz. Não sendo físicas, a primeira e a segunda raças raízes não tinham necessidade de produzir uma série de sons a fim de transmitir seus pensamentos. Mas, depois que se tornou físico na terceira raça, o ser humano não poderia permanecer mudo por muito tempo. Os sons que o homem primitivo emitia para expressar seus pensamentos eram, no começo, compostos apenas de vogais. Nas duas primeiras subraças consistia em meros gritos de prazer e dor, amor e cólera. Já na terceira subraça, tornou-se monossilábica
e de fato na Lemúria nunca foi além desse estágio. Só depois começaram a ser usados pouco a pouco os sons consonantais, ou seja, as consoantes. O chinês atual é o único grande descendente, em termos de língua, né? Em linha direta da fala lemuriana, pois toda, como diz aqui a doutrina secreta, numa passagem aqui entre aspas, toda a raça humana tinha nessa época uma só linguagem e um só lábio. Isso está colocado, e essa grande característica da língua, ouvintes, como povos orientais a possuem, tem realmente muito a ver com a forma com que os lemurianos falavam. E depois foi aperfeiçoada muito na Atlântida. Eu me arriscaria a dizer que, na verdade, as línguas orientais, como o chinês, o japonês, o coreano, estas sim é que são uma imagem muito clara de como era a linguagem na época da Atlântida. Mas como nós estamos acompanhando aí, ouvintes, o desenvolvimento da humanidade foi muito mais complicado do que nós podemos imaginar. Porque, como nós temos trazido para vocês, todo esse processo é um processo de transferência da vida desde a cadeia lunar até a cadeia terrestre. Então, trazer os seres, ouvintes, daquele grande período planetário anterior para a Terra foi realmente um processo muito difícil, porque não havia ainda a vida física implementada no planeta, e aqueles seres da humanidade anterior, ou seja, a humanidade da Lua, ela atingiu a 4ª grande iniciação, mas não tinham realmente uma grande experiência na manipulação das formas, na manipulação da vida. Então, quando eles começaram o seu trabalho aqui, eles começaram com os protótipos daquilo que havia na cadeia lunar. E isso nem sempre foi algo fácil, trazer a vida da Lua para a Terra. E a Lemúria, especificamente, ouvintes, quando começa o processo da vida aqui na Terra, ou seja, se nós imaginarmos os lemurianos com 12 metros de altura, não tem realmente muito a ver com o ser humano como nós conhecemos hoje. Inclusive está longe do arquétipo que está na mente divina, o arquétipo que Deus tem na sua consciência do que deve ser a forma humana. Esses arquétipos, ouvintes, têm que ser trazidos principalmente pelos anjos, pelos arcanjos, os espíritos da natureza, em consonância com os mestres da humanidade anterior, pois nós ainda no período da Lua nos encontrávamos no reino animal. E aos trancos e barrancos nós chegamos aonde nós estamos hoje, e no nosso próximo programa, ouvintes, nós vamos continuar estudando aí sobre as sub-raças da Lemúria, paulatinamente até chegarmos aos dias atuais. Então, pelo adiantado da hora, o nosso programa está terminando hoje, mas nós agradecemos a vocês a audiência, o prestígio nesses nossos estudos aqui do Sistema Solar. Estão indo realmente fundo nesse tema, mas recomendamos a vocês, pesquisem, leiam mais nesse livro Sistema Solar,
ou na doutrina secreta, em outras literaturas, pois estamos falando, ouvintes, da nossa história, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, para terminar o programa, ouvintes, convido vocês para mais uma vibração, ouvintes, para que nós possamos encerrar espiritualmente o programa de hoje, assim como nós abrimos esse programa de uma forma espiritual. Nós vamos encerrá-lo também com uma última vibração. Vamos nos recolher, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco e visualizando, ouvintes, a chispa divina brilhando nos nossos corações. Vamos procurar, nesse instante, compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa se desperte cada vez mais, sempre que nós a invocamos aqui, nas nossas meditações, mas principalmente nas meditações de vocês, ouvintes, sempre que vocês se interiorizem, que vocês meditem, que vocês orem, que vocês elevem a sua consciência ao alto, ao seu interior. Busquem, ouvintes, sempre o contato com a natureza interior dentro de vocês mesmos. E aí, ouvintes, nós estaremos cumprindo aqui o propósito do nosso programa. Falar da espiritualidade, dos conhecimentos antigos, mas sempre com o objetivo de esclarecer aquilo que já está presente dentro de cada ser humano, que é a sua espiritualidade. Então, ouvintes, nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Aguardamos vocês nas próximas edições do nosso programa. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM. Programem aí as suas músicas preferidas. E finalizando, recebam aqui o virtual, mas sempre caloroso, forte, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, finalizando o programa Lux Esotérica de hoje. Uma boa noite para todos vocês. Até a próxima edição. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21h.